Será que essa história dos carros autônomos vai virar um dia? E como os fabricantes estão se preparando, os carros que nós dirigimos hoje têm essa tecnologia embarcada? Ou seja, várias perguntas que a gente vai trabalhar nesse vídeo de hoje. Se você gosta de tecnologia automotiva, está no canal certo. Dá paixão ao negócio. Muito bem, estamos aqui para mais um vídeo de DPN, como vocês assistiram lá na intro e viram lá na thumb, estaremos falando dos sistemas ADAS, assistências de condução. E para isso vamos utilizar mais um artigo lá da revista O Mecânico. Vejam aqui na tela compartilhando com vocês, é uma edição de abril de 2022, edição 336, na página 68 a 75, vocês podem fazer download de graça lá, entrando no site omecanico.com.br e vai estar esse artigo que falava como funciona o sistema de assistência de condução e a gente vai aproveitar para trazer algumas coisas que às vezes não dá para colocar, escrever lá nos artigos, entrar com mais detalhes sobre o funcionamento. Beleza? Vamos lá então, vamos no nosso conteúdo relacionado aos sistemas SADAS, né? Para isso, olha, eu vou compartilhar aqui com vocês outra tela, de onde vem até o nome, ADAS. Se fala muito ADAS, mais uma vez, do inglês, né? Advanced Driver Assistance System. Oh, muito nome enrolado, né? Os sistemas avançados de assistência de condução, isso que quer dizer ADAS. E aqui vocês estão vendo nessa tela, que é isso aí? Isso é uma classificação SAE. Porque quando a gente começa a ter no mercado veículos que dizem que tem, esse aqui é autônomo, é semi-autônomo, tem assistência de condução, a galera do marketing começa a inventar coisas para vender carro que dizem que fazem coisa que depois não é bem assim. Então, tudo isso tem que ser tratado para que o consumidor saiba o que está comprando e por isso se criam essas classificações e essa classificação SAE, vocês conhecem que SAE é a Sociedade de Engenheiros Automotivos, traz um pouquinho de ordem em como as montadoras e aqueles grandes marqueteiros de grandes ideias vão chamar as coisas para que todo mundo saiba exatamente o que está comprando. Então se cria isso que você vê aqui, que são os diferentes níveis de assistência de condução, que vai do nível 0 até o nível 5. No nível 0, como está mostrando aí, o exemplo Fusca, é 0 assistência. O condutor tem que fazer absolutamente tudo. Já no nível 1, como você está vendo aqui, o sistema tem alguma função, como no caso aqui, que seria o Cruise Control, ou seja, o sistema assume uma função de cada vez, uma função isolada, Cruise Control, às vezes seu farol adaptativo, coisas isoladas que não se falam entre elas, uma assistência leve, vamos dizer assim. Já no nível 2, o motorista está monitorando continuamente esses sistemas, mas o sistema somente auxilia, mas auxilia já com aquela história de que consegue ler uma faixa e tem outro tipo de intervenção nessa relação que nós vamos começar a chamar de interface homem com máquina. E aí já o nível 2 tem um pouquinho mais de sensores adicionais e para ajudar ao motorista. Nível 3, que como vocês veem aí, está colocando alguns anos em cima, o veículo totalmente autônomo em algumas condições. Totalmente autônomo em algumas condições. Dá para soltar o volante, dá para ele acelerar e frear sozinho. Isso já está disponível desde 2017 em diante com vários veículos e aí incrementam sensores e atuadores. É aquele que já mexe no volante, aquele que obviamente acelera e freia sozinho, então não só está lendo dados, senão também está atuando nesse nível 3, que como eu disse aqui, podemos resumir como altamente automatizado. Aí vocês vão ver, entram câmera, radar e várias outras alternativas.
entre o ano 21 e 25, a ação do motorista é opcional. Chamaríamos ele de totalmente automatizado. E aí aumenta mais sensores, mais radares, entra laser, entra interação com outros sistemas disponíveis, por exemplo, na cidade, né? Ou conexão com GPS, já consegue ver o semáforo que muda, já consegue fazer mais conexões com outros ambientes virtuais, né? Segurança contra ataques virtuais, falando em virtual aqui também, já tem esse outro nível de automatização. Tá? Agora, na prática isso está? Na prática nós já vemos que esses anos aqui não batem, tá? Isso aqui são informações que vem evoluindo ao longo do tempo, falta uma para falar ainda, e já vemos que o negócio não bate. Lembra que esse artigo aqui foi publicado em 2022, estamos em 2025, e vocês vão ver que, como sempre, previsões das montadoras, depois por N motivos, não acontecem totalmente. A tecnologia está disponível. Isso aqui, o nível 4 existe, o totalmente automatizado. Agora, você não pode ir na concessionária e comprar um carro totalmente automatizado porque não estão liberadas as funções. A gente vai falar um pouquinho disso. E aí nós vamos chegar ao nível último, que seria o nível 5. Qual é a diferença entre o nível 5 e o nível 4? É que no nível 4, por mais que o carro faz tudo sozinho, o motorista está aí sentado. O motorista está no carro e eventualmente pode ter alguma intervenção. Já no que vemos aí no nível 5 é sem motorista. Não existe motorista, tem só passageiro, pode sentar no banco de trás, pode sair o carro sem passageiro nenhum, só o carro vai sozinho fazer alguma coisa, carro, caminhão, caminhonete de entrega, uma van, o que for, e interação com outros veículos e com estruturas. Estruturas são o que estava falando. A cidade também já tem a sua automatização disponível, como eu digo, esse carro consegue falar com os outros carros, falar entre aspas, estamos falando, né? Se conectar com outros veículos e consegue também se conectar com estruturas físicas que estão na cidade, uma câmera, um semáforo, enfim. Vamos ainda entrar um pouco mais. E aí você está vendo, está falando 2025 em diante, nós já estamos em 2025 e isso aqui não aconteceu. Não aconteceu não pela falta da tecnologia, senão porque todo esse tema aqui dos veículos autônomos está permeado por outros assuntos que já entram em um terreno político, e não político de um país, senão político mundial, e como esse carro vai andar sozinho, e como quem é responsável se acontece alguma coisa, e que coisa pode acontecer. Então, assim, não tem regulamentação para vender um carro nessa condição. Ainda a tecnologia, como eu falei, funciona, mas a legislação não existe e as pessoas não estão vamos dizer assim, dispostas a fazer um grande movimento nessa direção. É bastante discutido esse assunto, não quer dizer que no futuro possa evoluir, ok? Por isso, muitas vezes, as tecnologias também dependem das leis de outros entornos nacionais, mundiais, o que for, e esse é o caso das tecnologias para os veículos autônomos. Perfeito? Mas aqui nós temos os 5 níveis. O que existe hoje é até o nível 4 e bastante restrito. Não é tão fácil você ir em qualquer país que você pode adquirir um veículo com nível 4 de assistência de condução, ok? Beleza, vamos em frente então para ver o que tem dentro um carro desse, o que muda num veículo desse aí. Bom, para isso, mais um slide compartilhando com vocês e vamos ver tudo que tem um veículo com nível 3, 4 ou 5 de assistência de condução a nível de dispositivos que estão instalados. Então vejam aqui, à esquerda da tela vocês vão ver um desenho aqui de um carro e todos os tipos de dispositivos que ele vai precisar ou que tem instalado para poder conseguir diferentes objetivos. Imagine que um carro que vai ter um certo nível de
assistência de condução, vai precisar enxergar de perto, enxergar de longe, identificar objetos, identificar velocidades, identificar movimento, identificar uma quantidade de coisas que até hoje não existe um dispositivo que ele sozinho consiga fazer isso. Por isso, incorpora diferentes tecnologias. Então, vamos começar daqui, do mais distante do carro, na frente do carro, nós temos um radar de longo alcance. O que quer dizer isso? Que esse radar de longo alcance que nós temos aqui à direita, ele vai ter uma característica de poder identificar objetos a distâncias de 200 metros, com uma resolução de 77 GHz de frequência, ou seja, o radar é um dispositivo que emite sinal, esse sinal rebota, vamos dizer assim, quando volta, ele consegue calcular várias magnitudes desse objeto, desde distância, tamanho, velocidade, várias coisas consegue identificar um radar, e é assim que funciona até nos aviões e em outros veículos em movimento para identificar coisas que estão se mexendo, tá? Então identifica objetos. Esses objetos podem estar estáticos. Ah, é uma árvore que está aí, identificou. Ou pode estar em movimento. Ah, é um ciclista, perfeito. É uma caixa que caiu na estrada. Ah, então ele consegue chegar a esse nível de precisão no sentido saber o que é. Não, é um carro, é um caminhão, é uma caixa, uma pessoa, é uma árvore, é um poste. Tá? Isso a uma distância de 200 metros. E isso não é pouca coisa, porque 200 metros com esse nível de precisão, o veículo, nós já sabemos o que evoluíram, e com todas essas intervenções que tem a eletrônica, pode frear, pode desviar, pode desacelerar, frear, fazer um monte de coisas, e em 200 metros a gente para praticamente qualquer veículo que está rodando, que nós conhecemos no mercado relativamente moderno, precisa menos metros para frear, ok? Perfeito. Seguindo, depois temos radar de meio alcance. Por quê? Porque se utiliza também, dependendo do tipo de função que vai ter o carro, pode ser um radar mais ou menos sofisticado. Então aí não muda muito, né? O conceito de um radar, mas o radar de longo alcance é muito importante dependendo do tipo do nível de assistência que tem. Se vai andar sozinho, tem que enxergar mais longe. Basicamente, essa é a diferença. Aí depois nós vemos aqui câmera de visão noturna, vamos ver alguns exemplos disso, porque a gente tem que andar, se o veículo, assistência de condução é de dia, de noite, com chuva, sem chuva, com todas essas condições que a gente vê. Depois nós temos aqui, seguindo a mesma linha, videocâmera. Mas visão noturna é um tipo de câmera. E videocâmera a videocâmera, ela já vamos entrar em detalhes, tudo que é possível fazer com uma câmera que evoluiu hoje em dia, se incorporando software que faz reconhecimento de um monte de coisas. Então, uma videocâmera, está vendo que ela tem uma menor distância. Aqui, quando a gente está falando de uma visão noturna, vamos ver que vai estar aproximadamente nos 150 metros, e uma videocâmera vai estar trabalhando mais ou menos 80 metros, vamos ser menos de 100 metros, ok? Depois nós vamos para outros setores do veículo, onde nós temos ultrassom, esses sensores de ultrassom que a gente conhece faz tempo, aquele sensor de estacionamento, emite uma onda sonora, e na forma que rebota e volta, ela consegue ver também distância, objetos, mas é uma coisa mais perto. Vejam só o raio aqui, que estaria um ultrassom, mais ou menos 4 metros o que consegue uma série de sensores, né? Uma série de sensores de distância que nós conhecemos para estacionamento, mas vamos falar um pouquinho mais disso aí também. Aí depois nós temos um radar de alcance médio, esse radar de alcance médio que já vimos tanto na parte dianteira como traseira também pode existir, não quer dizer que todos os carros vão ter tudo isso instalado, vai depender do nível de assistência que vai ter. E por último, câmera de ré, que isso já conhecemos também, que é de grande ajuda no estacionamento. Perfeito? Falamos um pouquinho desse radar de longo alcance, que ele tem uma
função muito importante nas assistências de condução. Tá? Mas aí nós vamos começar a ver então agora um pouco a conexão, né? Como a gente falou já a partir do nível 3, como não eram apenas dispositivos isolados, senão como os dispositivos começam a passar informação e juntos poder levar isso para uma eletrônica que vai calcular o que fazer e muitas vezes tomar decisões com os atuadores. Daí, por exemplo, nós podemos ver já nessa outra tela aqui, que estou compartilhando com vocês, o sistema ACC. O sistema ACC não é uma grande novidade, né? Porque o nível 1 de assistência de condução já estava baseado nesse Cruise Control, só que o ACC é o Active Cruise Control, é o velocidade cruzeiro ativo, só que foi incorporando, por exemplo, aquele radar de longa distância com a câmera. Então, quando a gente junta duas coisas, nós conseguimos fazer muito mais funções programadas em software com maior precisão, que é o que está mostrando esse carro aqui. Ele está mostrando a distância dos objetos que estão na frente, e os objetos que estão na frente são outros carros. Então ele pode estar, uma vez que o motorista já estabeleceu, já setou a sua velocidade desejada, ele consegue permanecer nessa distância, administrar essa velocidade conforme está freando, consegue ler aqui essas linhas amarelas, está mostrando, olha, a câmera está conseguindo ler e identificar as linhas da pista, está conseguindo ler e identificar um veículo na frente, sabe que isso aqui é um carro e não é um caminhão. Aí por que é importante? Porque no software tem toda essa informação. Um caminhão com freio a ar, ele tem uma possibilidade, uma potência de freado muito maior, então ele também já vai programar outros tipos de reações. Tudo isso é software, tudo isso é inteligência que está dentro do veículo. Então, vendo isso, medindo distância com radar, identificando objeto com a câmera, identificando velocidade, que sai da velocidade de roda, distância, velocidade, está tudo programado, ele sabe quanto tempo precisa para frear e quanta pressão hidráulica tem que fazer para frear. Independentemente do que pisar o motorista, o sistema pode assumir e colocar a pressão hidráulica necessária, incluindo também o antibloqueio, o controle antibloqueio e o ESP e todos os sistemas também de controle que equipam de estabilidade, né? O programa de estabilidade ESP. Então, o Active Cruise Control é muito mais do que setar o veículo a 100 por hora e ficar aí tranquilo. Está fazendo um monte de coisa. Está olhando se você está na linha certa, se o veículo não está desviando, qual é a distância, quanto se precisa para frear. Já o nível de cálculo que está sendo feito nesses sistemas é muito maior, tá? Por mais que ainda necessita o motorista conduzindo. Aqui à direita estamos vendo a câmera de visão noturna que eu estava falando com vocês. Por quê? Porque, olha, é difícil dirigir à noite em determinadas estradas. Por exemplo, esse aqui, o que é essa câmera de visão noturna aqui é uma tecnologia que vem da indústria militar. A indústria militar com a visão noturna já evoluiu muito, então isso veio para o carro e você, motorista, não está vendo um objeto que está a 150 metros, que é o que consegue ver com muita precisão essa câmera, e te aparece o display aí na tela, no painel do carro, dizendo, eu não estou vendo nada aqui, mas já está me avisando que tem, sei lá, um pedestre na estrada, uma bicicleta ou o que for, porque essa assistência é muito importante. E isso também se conecta em muitos veículos com ACC, com um alerta, com uma chamada, com um som que aparece no painel, porque está mostrando, você está, não sei, a 90 por hora, a bicicleta está a 15 por hora e está chegando muito próximo e o carro não identificou nenhum movimento por parte do motorista. Então dá um alerta ou até pode fazer uma intervenção conectando a câmera de visão noturna com o sistema ACC. Outra coisa importante, já para falar um pouco mais de sensores, o que evoluiu muito foram as câmeras. Então, vejam aqui,
tudo o que é possível fazer a partir de câmeras de vídeo, porque uma vez que a câmera capta a imagem e também, como eu falei, consegue fazer isso a menos de 100 metros, mas 80 metros com certeza, 80 metros já é bastante, né? Agora, essa câmera leva consigo, tem dentro dela, aqui tem um exemplo, essas imagens, hoje são de menor tamanho também, já tem um processamento de dados incorporado nessa câmera. Então essa câmera também trabalha com inteligência, com software que tem inteligência para regular, por exemplo, como está dizendo aqui, o controle adaptativo dos faróis, porque é uma curva, porque vem um carro na outra faixa e você está com o farol alto e ele vai baixar o farol do lado do motorista que vem no sentido contrário, ou vai fazer também um ângulo de curva com faróis, tudo isso porque a câmera é um olho que está mais avançado que o nosso próprio olho, então consegue fazer isso. A partir das câmeras falamos também que temos a assistência de faixas, aviso de desvio da faixa na estrada, assistência para manter a trajetória. E aí, muitos de vocês que já testaram esses carros, você vê que não só te avisa, dá um sinal sonoro, muitas vezes, senão que já atua no servomotor do volante, porque nossa direção elétrica já tem um servomotor, então ele já te dá um aviso para corrigir o veículo na direção certa. Então, vai fazer, como falamos também, a detecção de veículos, controle da direção adaptativo, a partir do ACC que falamos, e o controle total de freadas de emergência. O que é isso? Uma freada de emergência quer dizer que quando o cálculo do computador diz, olha, tem que frear agora, senão não tem mais tempo, a velocidade que você está, a distância que estava do objeto, o carro não supera a lei da física, então vai ter que frear. Então, o primeiro que faz, ele te dá um aviso, dá uma freada para o motorista entender, aviso sonoro também, e quando o motorista pisa o freio, não importa com que pressão pise o freio, é a eletrônica que toma o controle, porque existe uma reação nos motoristas que se chama panic stop, ou seja, o pânico de frear. E quando a gente entra em pânico, a força que utiliza no freio nunca é proporcional. Às vezes, em panic stop tem pessoas, carro manual era comum pisar a embreagem, mas pisar o freio, pisa o acelerador, porque entrou em pânico, não processa corretamente. Mas se você só encostou no freio, aí a eletrônica assume, e tem carro, tem software que não importa se você não pisar no freio, ele vai frear sozinho. Ele assume o controle da situação, porque ninguém melhor do que a eletrônica sabe quais são os limites da física que estão programados nas diferentes CSU. Então, isso é um sistema de segurança espetacular, evita muito acidente, porque consegue calcular o limite do limite. Agora tem que frear e não tem discussão. Não importa se o motorista vai ou não vai frear. Outra coisa que fazem essas câmeras aqui é o seguinte, estão vendo aqui pequeno, né, o desenho das placas, conseguem ler isso e aparece no painel. Ou seja, se a estrada está mostrando, como esse exemplo aqui, que é 70 por hora, ele vai te avisar que você tem que andar 70 por hora, ele vai te apitar, olha, você está com excesso de velocidade porque essa estrada, a estrada está falando 70 por hora, você está andando a 90. Então, por aí vai toda essa tecnologia, capacidade de não mostrar o caminho, senão se ler as coisas que estão acontecendo no caminho. Então imaginem, com toda essa tecnologia que está incorporada na câmera, consegue ler as coisas do caminho, consegue ver os objetos, consegue calcular distância, velocidade, consegue fazer tudo isso. Tá? Evidentemente que depois vai ser aplicado toda essa inteligência nos atuadores. Atuando em quê? Atuando em freio, atuando na aceleração, atuando em direção do veículo. Em direção elétrica consegue mexer, ou como o SP, freia mais uma roda que outra. Enfim, toda a eletrônica agora tem um controle sobre a máquina, e aí que ele tem a possibilidade de se tornar autônomo. Tá? Aqui nós estamos vendo ainda a conectividade com os outros objetos que falamos, conectividade com satélite, com GPS, conectividade com estruturas físicas que estão nas cidades. Aí seria o nível 5, que, como nós falamos, ainda não tem nenhum veículo que seja vendido nessa condição.
ok? Que mais a gente tem para falar? Nós podemos ver os nossos, baseado em todos os sensores de ultrassom, aqueles que trabalham com um raio, conseguem medir com umas 4 metros de distância. Vejam só, muitos veículos utilizam esse conceito aqui que é o MOD. O MOD é Moving Object Detection, ou seja, detectar os objetos em movimento. Em movimento e parados também, porque quando a gente fala que é para estacionar, beleza, é a distância de um objeto que está parado. Mas aqui, esses sensores de ultrassom, utilizando essa vista envolvente que está falando aqui, surround view, aqui, essa vista envolvente quer dizer que tudo que está acontecendo ao redor do carro, todo o contorno do veículo, laterais, e tudo está sendo monitorado por esses sensores. Então, assim, o que mata aqui para começar são todos esses pontos cegos. Ponto cego de motoboy, por exemplo, né? Aqui já vai avisar, avisa. Né? Muitos de vocês têm veículos que fazem isso. Então, tanto na frente, na lateral, na traseira, vai trazendo essas diferentes coberturas, essa vista envolvente a partir dos sensores de ultrassom. Então, é assim que, com todas essas tecnologias embarcadas, o carro tem vários olhos, com diferente profundidade, com diferentes informações que chegam, com diferentes níveis de precisão que deixam praticamente o carro não perde nada do que acontece ao redor dele, com o carro, com os objetos fixos e com os objetos em movimento. Perfeito? Agora, você pode se perguntar, legal, e como isso aí deixa o carro mais complicado para quem trabalha no setor automotivo, diagnóstico e tudo mais? Como se trabalha com esses veículos? Como se trabalha com essas tecnologias que hoje se conhecem como ADAS? Bom, vejam aqui na tela um exemplo de um veículo. Nesse caso não é o exemplo mais comum. É um veículo que tem que fazer o que se conhece como uma calibração do ADAS, ou seja, calibração de radar, calibração de câmera. E esse já não é o mais comum. Vocês estão vendo que muitos veículos agora não precisam tanta tecnologia, tantos aparelhos como está mostrando aqui. Esse veículo está em uma rampa de alinhação com um alinhador 3D primeiro para garantir que o veículo está em seu eixo centrado, ou seja, está alinhado, qual é a posição das rodas, qual é o diferente geometria da direção, porque senão também fica difícil fazer a calibração. Hoje os sistemas evoluíram muito. Tanto é que isso que nós estamos vendo aqui se conhece como calibração estática. Muitos veículos precisam realizar uma calibração estática e, às vezes, uma calibração dinâmica. Outros veículos só fazem uma calibração dinâmica. Qual é a diferença entre estática e dinâmica? Bom, vocês estão imaginando. A dinâmica eu só preciso rodar com o carro para calibrar o sistema. Ambos os casos, o técnico precisa entrar com um scanner. Por quê? Porque tudo que nós estamos vendo aqui, toda essa parafernália, todos esses targets que se conhecem aqui, que são os locais, a ferramenta padrão para marca e modelo, esses targets que vão dar o posicionamento, nesse caso aqui estamos esse feixe mais em vermelho aqui, é câmera que sai do para-brisa, esse outro aqui está fazendo o alinhamento de roda, e esse outro que está nessa posição aqui seria a calibração do radar, como que está posicionado o radar. Tudo em forma estática, mas executando um software, e esse software está dentro do veículo. Se precisa um scanner, ou seja, todo o processo de calibração, você não precisa uma máquina para o processo de calibração, ao não ser os targets, para quem tem calibração estática, porque toda a inteligência, o software e o passo a passo do diagnóstico de calibração está dentro do carro, está na unidade de controle eletrônica que você vai acessar com o scanner, e que é um scanner automotivo, basicamente hoje praticamente todas as marcas de scanner fazem isso,
permitem você executar o processo de calibração. E ele mesmo vai te guiando o passo a passo. Se esse veículo tem uma calibração estática, ele vai te pedir, coloca o target, coloca a ferramenta, coloca o tal. Se você não tem a ferramenta, obviamente não vai dar para fazer. Mas cada vez mais as montadoras estão desenvolvendo sistemas que não precisem tanta calibração estática como essa imagem que está mostrando aqui. Por exemplo, esse modelo da Volks que precisava, ou precisa, nesse caso esse modelo, mas já os mais novos não fazem isso, fazer toda uma conexão com as máquinas de alinhamento já não é mais necessário. Você tem que estar num local plano para fazer esse trabalho. Mas depois existem outros modelos que é só dinâmica. Você dispara o processo e ele vai pedir, por exemplo, vai ter que andar 60 por hora, mais ou menos por 30 minutos em uma estrada. E aí você tem que garantir que essa estrada tenha linhas, né, marcadas aí para a câmera poder identificar, que tenha mais veículos. Andar sozinho não calibra tão fácil, porque ele tem que ter mais objetos em movimento. Na medida que estão passando esses objetos, o software vai identificando esses objetos. Não é que são são pixels para ele, né? São pequenas informações que fazem um desenho e o software vai identificando, seja o radar ou seja a câmera. Então vai rodando, vai passando pelos passos, tem que seguir exatamente as instruções que está marcando o scanner e geralmente finaliza sem um grande problema. Tá? Isso é uma tendência, deixar a calibração cada vez mais simples, porque se você cria um sistema muito difícil depois que qualquer coisa precisa estar recalibrando, é uma dor de cabeça para o dono do carro e não quero essa tecnologia porque é muito complicada, vive voltando para a oficina para fazer as calibrações, aí não faz sentido, ok? Então, bom, isso era um pouco para trazer informações de que se trata um sistema SADA, porque se fala muito por aí, entender quais são os diferentes componentes que fazem parte desse conjunto, um pouco de como se trabalha na oficina com isso e para onde vai essa tecnologia. Nesse momento está parado, no nível 4, com pouquíssimos veículos, não temos carros autônomos, pelo que estava falando, porque há outro tema que não é tecnológico, é mais político que outra coisa. Então, por enquanto, seguimos com veículos com nível 3, que é o mais comum de assistência de condução. Muito bem, espero que tenham gostado do vídeo. Coloquem aí nos comentários se gostariam de ter outros temas ou ampliar mais sobre esse aqui. Aguardo vocês na próxima entrega.